Então, gente, hoje em matemática nós vamos ver um pouquinho sobre os polígonos e as figuras geométricas planas. Vai estar no livro de vocês, na página 77 e na página 78. Então, gente, observando aqui, a gente consegue observar que temos algumas pirâmides, certo? Temos aqui 4 pirâmides e essas pirâmides, né, ela tem algumas faces que apresentam, são semelhantes ao triângulo, certo? Porém, essas pirâmides, elas não são umas figuras retas porque elas são o quê? Elas são sólidos geométricos. E todos os sólidos, eles não são figuras planas. Por quê? Porque elas são tridimensionais, né? Elas têm a parte aqui em cima, tem embaixo e tem as faces. Elas são tridimensionais. Nós também temos os prismas, né? E aí, tanto as pirâmides quanto os prismas, eles têm o que? As arestas, que são essas linhazinhas aqui, ó, né? Então, se ela apresenta uma aresta, ela é o que? Um sólido geométrico. Já aqui eu coloquei o triângulo. Um triângulo, ele tem lados, né? 3 lados retos. Então, ela é uma figura plana. O quadrado. Aqui é o quê? É um pentágono, é um hexágono. A gente conta, ela tem 5 lados. Se tem 5 lados, é um pentágono, certo? E o retângulo, essas aqui, todas têm lados. Se elas têm lados, elas são as figuras planas, né? O triângulo tem 3 lados, o quadrado 4 lados, o pentágono 5 e o retângulo 4 lados. Logo, elas são figuras planas. Aí aqui a observação, ó, que os sólidos geométricos, eles apresentam as 3 dimensões, são tridimensionais. Por isso, não são figuras planas. Já que essas figuras planas são chamadas de polígonos. Por que são polígonos? Porque elas são figuras fechadas, elas são figuras simples, são planas e têm segmentos de retas. Certo? Aí, nossa amiga Celeste, ela fez algumas figuras, ela desenhou. Observe a primeira, o primeiro grupo de figuras que ela desenhou. Ela desenhou bem semelhante ao nosso primeiro figurinha planas lá, né? Que era o triângulo. Aí aqui ela fez um grupo de vários triângulos, que são figuras triangulares. Cada um desses triângulos tem um nome próprio, tá? São vários tipos. Todos são figuras planas. Por que são figuras planas? Porque, observe, todos eles são fechados, ó, não tem nada aberto. Todas as retinhas aqui, ó, os lados, são retos, são simples, não tem nenhum monte de ligação assim, ó. É simples, todos são simples, certo? No segundo grupinho, ela fez vários quadriláteros. Quadriláteros, por que quadriláteros? Porque todos têm, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Como todos têm 4 lados, são chamados de quadriláteros. Aí aqui, já neste, temos vários tipos de quadrados, porque tem 4 lados. Logo, são figuras quadrangulares, tá? São quadrangulares porque todas vêm de 4 lados, certo? O próximo grupo que a Celeste desenhou foi esse. Esse aqui, ó, todos têm tamanhos diferentes. Só esses dois que têm a mesma quantidade de lados, que são 5. Esse tem 6. Esse aqui tem 4, 8. E esse outro aqui, né? E aí, esse outro grupo é o quê? São chamadas de figuras com mais de 4 lados, porque cada um tem um nome específico. Mas observe o que nós temos que observar aqui. Todas elas são o quê? São simples. Cada reta é simples. São fechadas. Certo? E tem segmentos de retas, certo? Agora, vocês vão observar um vídeo, tá? Um vídeo de outra professora. Continuando, gente. A gente viu, né, o vídeo da professora. E agora aqui, ó, no livro de vocês, né, na página 77 tem essa informação, certo? Embora as figuras desenhadas por Celeste lá no começo sejam diferentes entre si, como eu falei, elas eram diferentes, mas elas tinham algo em comum. Qual era esse algo em comum? Era que elas eram formadas por linhas fechadas e simples. Por isso que elas são polígonos, certo? E aqui a gente tem algumas figuras que não são polígonos. Por quê? Nós vimos o quê? Que o polígono tem que ser simples, tem que ser fechado e tem que ter segmentos de retas. Se tiver uma outra parte que não seja reta, não é um polígono. Aqui, esse não é um polígono porque ela não é fechada. Simples assim. Essa outra não é um polígono porque ela vai ter o cruzamento de retas. Então, já era, não é um polígono. E essa não é um polígono porque não é formada por lados retos. Não tem lado reto, não é um polígono, certo? Aí lá, de novo aqui só para relembrar. Polígonos são figuras planas, fechadas e simples. Simples é porque não tem esses cruzamentos aqui. Fechada, porque tem que sempre estar fechadinha. E plano, porque não pode ser curvado, tem que ser 100% retinho, tá? Aí, né? Descreva. Celeste desenhou algumas figuras e separou em 3 grupos. Veja, descreva as características de cada um dos grupos de figuras. Aí você vai descrever as características desses grupos. E por último aí, então, todas as figuras planas que são consideradas um polígono devem ser, de novo, fechada, simples e formada por lados retos. Sabendo disso, analisem cada grupo e identifique quais figuras de cada grupo são polígonos. Você vai olhar grupo por grupo. Por exemplo, aqui no grupo 1. No grupo 1, essa figura é um polígono? Não é um polígono, porque
não é reto. Esse aqui, ela é fechada? É. Então, vamos lá. Ela é simples? É simples. Ok. Ela tem só lados retos? Tem só lados retos. Então, a letra B é um polígono. A C, ela é fechada? É fechada. Ela é simples? Não tem nada assim, ó, cruzando? Não, não tem. Então, mais um ponto a favor. Ela é formada por lados retos? Os lados todos são retos. Então, a C também é um polígono. Aqui na letra D, ela é fechada? Sim, ela é fechada. É simples? Sim, é simples. Por quê? Porque não tem nenhum cruzamento. Porém, quando chega lá, é formada por lados retos? Não. Ela tem um lado reto, dois lados. Quando chega aqui, ó, em cima, não são retos. Então, a letra D não é um polígono. E a E, aqui, ó, ela é fechada? É fechada. É simples? Sim. É formada por lados retos? É formada por lados retos. Então, ela é um polígono. Então, aqui no exemplo aqui, né, o exemplo da prof, no primeiro grupo, são polígonos a letra B, a letra C e a letra E. Aí agora, vocês já, né, entenderam? Vão lá fazer as demais, certo? Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre polígonos. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas chamados de lados. Vamos às características de um polígono. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas, formados apenas por retas, ou seja, não pode conter. Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre polígonos. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas chamados de lados. Vamos às características de um polígono. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas, formados apenas por retas, ou seja, não pode conter nenhum lado que faça curva. Um polígono não pode ter aberturas. E seus segmentos de retas nunca se cruzam. Os polígonos podem ser nomeados conforme o número de lados. Por exemplo, polígonos com 3 lados são chamados de triângulos. Os que têm 4 lados são chamados de quadriláteros. Os que têm 5 lados são chamados por pentágonos. Os que têm 6 lados são chamados de hexágonos. Os que têm 7 lados são chamados de heptágonos. Os que têm 8 lados são chamados de octógonos. Os que têm 9 lados são chamados de eneágonos. E os que têm 10 lados são chamados de decágonos. Vamos fazer um teste? Quais dessas figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque seus lados se cruzam. E nessas imagens, quais não são polígonos? Isso mesmo! Essas imagens não são polígonos porque um polígono não pode ter nenhum lado que faça curva. E agora, quais as figuras não são polígonos?